E aí, vamos continuar? Você lembra da pergunta que eu fiz na última aula? Se você não lembra, a pergunta foi a seguinte: você sabe a diferença entre cérebro e mente? Será que é a mesma coisa? Ou será que não tem nada a ver uma coisa com a outra? E eu te respondo: não tem nada a ver uma coisa com a outra. São completamente diferentes. O cérebro é aquela parte física, é o órgão, é aquela coisa palpável. Se você abrir a cabeça, você vê. Ele é responsável pelo funcionamento do nosso corpo. Ele é muito importante. É ele quem faz o nosso corpo funcionar. É ele que comanda o nosso corpo. Desde as coisas mais simples, ou até mesmo se você vai continuar vivo ou não. Então vocês lembram que eu sempre falo que a ideia desse curso é falar de uma maneira muito mais clara, muito mais simples, para que seja entendido pelo maior número de pessoas possível? Então a minha ideia aqui não é falar sobre a neuroanatomia, ou a neurofisiologia, ou a neurociência. Eu quero falar de uma maneira muito clara para que todos entendam, porque o seu objetivo quando comprou esse curso não foi aprender neurociência, foi resolver a sua fobia, não é verdade? Então existe uma maneira mais prática e mais fácil de eu explicar como é o funcionamento disso tudo e qual é a diferença entre o cérebro e a mente. Então eu vou fazer muita analogia aqui, metáfora, porque é a maneira mais prática e mais fácil de distribuir o entendimento, vamos dizer assim. Então, para que todos entendam da melhor maneira, para que fique mais fácil, no final das contas, você resolver a sua fobia, que é o seu objetivo final. Correto? Bom, dito isso, o nosso cérebro é o órgão, é palpável, você consegue ver. É como se fosse, metaforicamente falando, é como se fosse o computador, a carcaça, o hardware do computador, a carcaça do computador, aquela parte de fora, palpável, onde você enxerga o computador, sabe? E a nossa mente, metaforicamente falando, é como se fosse o software que está instalado nesse computador. Ele existe, mas ele não é palpável, você não consegue ver. Então, por exemplo, imagina que você tem um computador e esse computador é o seu cérebro. E você tem o Windows, por exemplo, instalado dentro desse computador. O Windows é o que faz meio que o computador funcionar, assim, você conseguir lidar com esse computador. Mas você não enxerga ele. Ele é o software que está instalado dentro do computador, mas você não consegue pegar. Se você abrir o computador, você não vê o Windows lá dentro, mas ele está lá dentro. Essa é a nossa mente. É o software que está instalado no nosso cérebro. Tá claro? A mente, ela é responsável pela nossa imaginação. Mas a nossa imaginação não é algo que exista fisicamente. Ela é só a nossa imaginação. E é lá na mente que estão instalados todos os nossos programas, igualzinho no computador. Lá ficam guardados todos os nossos sentimentos, todos os nossos comportamentos, as nossas crenças, os nossos valores, inclusive a nossa fobia. Então vejam, na nossa mente é que ficam instaladas todas essas programações. Nós chamamos tudo isso de programação. Todas as nossas emoções, as nossas crenças, enfim, inclusive a nossa fobia. É uma programação, só que é uma programação que está disfuncional. Então, na nossa mente ficam instaladas todas as nossas programações, tanto as programações boas quanto as programações ruins. É como se fosse realmente dentro de um computador. Imagina que a sua fobia é uma programação que está bugada, vamos dizer assim, que está rodando de uma maneira errada. Entende? Existem as programações boas, que são seus hábitos bons, os comportamentos bons, enfim. E existem os comportamentos que você não quer continuar com eles, vamos dizer assim. Então, isso significa que são os comportamentos que racionalmente você não deseja mais. Então, isso significa que eles não estão rodando da maneira que você deseja, eles estão rodando de maneira errada, de maneira disfuncional. E esses programas, eles rodam dentro da nossa mente automaticamente o tempo todo. Só que é isso, eles são automáticos, você não tem escolha. Eles simplesmente rodam na sua mente subconsciente, que é um assunto que nós vamos falar no próximo módulo, automaticamente. Por isso você não consegue racionalmente se livrar da sua fobia,
porque é um programa que roda automaticamente. Mas o ponto é o seguinte: imagina que você comprou um computador novinho agora. O que vem instalado dentro desse computador? Ele vem instalado os programas mais básicos, os mais simples, o suficiente para esse computador rodar minimamente, funcionar minimamente, não é assim? E depois você vai instalando os programas que estão de acordo com o que você deseja. Não é assim que funciona? Então, quando nós nascemos, é mais ou menos assim que funciona. Na nossa mente vem instalado os programas necessários para nos manter vivos. Mas são os básicos, os programas básicos necessários para nos manter vivos. E com o passar da idade, conforme nós vamos vivendo, as experiências que nós temos durante a vida, vão sendo instaladas novas programações. Por quê? Porque cada experiência que nós temos na vida, todas as experiências que nós temos, elas não são só uma experiência. Elas vêm carregadas de uma emoção, seja ela positiva, neutra ou negativa. E isso depende muito da interpretação que você dá na idade em que você tinha. Aquela situação pode não necessariamente ser uma situação catastrófica ou algo muito ruim, mas para a idade em que você viveu, houve uma interpretação muito ruim e isso trouxe uma emoção negativa. E quando essa emoção negativa se repete algumas vezes, ela se transforma num programa e começa a rodar automaticamente. A grande questão é que esses programas que são instalados na nossa mente, eles são instalados principalmente na nossa primeira infância. E o ponto todo é que a grande maioria das questões emocionais, incluindo a fobia, nada mais são do que programas que estão rodando na nossa mente de maneira disfuncional. Então é por isso que nós não tratamos a mente em si, nós reprogramamos essa mente, assim como nós fazemos no computador. A grande maioria das vezes, para a maioria dos problemas do computador, você não troca o software, você reprograma aquele programa, aquele software. Você atualiza aquele programa e o computador volta a funcionar normalmente, não é assim? E da mesma maneira acontece com a nossa mente, com os programas que estão disfuncionais. Por isso que nós fazemos uma reprogramação mental, porque metaforicamente ele se assemelha muito a esse software do computador e aos programas do computador. Nós fazemos uma reprogramação daqueles programas que estão rodando de maneira disfuncional na nossa mente. A maioria dos problemas emocionais, eles estão na nossa mente, eles não estão no nosso cérebro. E é por isso que eu sempre digo, para problemas imaginários, nós precisamos de soluções imaginárias. É por isso que aquele remédio que você já tomou não deu muito efeito, ou deu efeito durante algum tempo, mas quando você parou, os sintomas voltaram todos, porque ele não promove uma reprogramação mental, ele só abafa os sintomas. Em muitas situações, ele é necessário durante um tempo, mas dizer que ele vai curar alguma coisa, eu não acredito, porque ele não promove a reprogramação mental, ele simplesmente abafa os sintomas. Então, quando você tem um problema cerebral, uma doença cerebral, você procura um neurologista ou um neurocirurgião, tá certo? Nós não, nós mexemos com a mente e não com o cérebro. Tá claro isso para você agora? Nós não consertamos o computador, nós reprogramamos o computador, entendeu? E quando isso acontece, isso é algo muito emocionante, tanto para quem faz quanto para quem recebe. Como eu disse já tantas outras vezes, quando você se dá conta de que você está livre da sua fobia, é uma emoção tão grande que muitas pessoas chegam a se emocionar e chorar de verdade. Quando isso aconteceu comigo, eu fui uma dessas pessoas. Porque lembra, eu já tive desse lado. Eu já tive fobia, mais de uma fobia. Eu já me livrei, hoje eu estou desse lado de cá. E eu quero trazer você para esse lado de cá. Porque o lado de cá, ele é muito melhor do que esse lado que você está agora. E quando você sai desse lado que você está, é possível que você se emocione. Porque é algo que a gente imagina, pelo menos eu, quando tinha minha fobia, que era algo que não tinha solução. Ou que a solução era muito lenta, ou que eu precisaria enfrentar a minha fobia. E quando eu descobri que isso não é necessário e que a cura da minha fobia estava muito mais próxima e muito mais curta do que eu imaginava, eu me emocionei.
E aí vem um ponto importante. O que é uma emoção? Já parou para pensar nisso? Me acompanha na próxima aula que eu te explico como tudo isso funciona. Um abraço, te espero na próxima aula.